Continue pedindo. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Coloca a mão sobre o teu coração nesse momento, nós vamos continuar clamando o Espírito Santo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, ela que é a esposa do Espírito Santo, ela que envia o Espírito Santo sobre nós hoje, que intercede por nós, para que o Espírito Santo possa vir arder o nosso coração, queimar o nosso coração de amor por Deus. Nós queremos continuar pedindo, Mãe, a sua intercessão, queremos continuar pedindo a presença do Espírito Santo sobre esse lugar, porque nós precisamos ser transformados nessa noite. Nós precisamos ser mudados nessa noite. O nosso coração precisa ser transformado ao ponto de estar disponível para Deus. Disponível para fazer a vontade de Deus, assim como a senhora fez, assim como a senhora se entregou. Assim como um dia o anjo Gabriel te visitou e anunciou que você seria a mãe de nosso Salvador. E a senhora respondeu, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Nós também hoje, através desse grupo de oração, através da efusão do Espírito Santo em nós, também queremos dizer para Deus, faça em nós a sua vontade, Senhor. Faz em nós a tua vontade. Vem, Espírito Santo, sobre nós agora, vem sobre o nosso coração. Vem tirar toda a impureza. Vem tirar, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da sua presença. Tudo aquilo, Senhor, que tira o nosso olhar de ti. Vem, Espírito Santo, nós pedimos nessa noite. E vamos cantar, irmãos, essa música, pedindo para que o Espírito Santo venha preencher os nossos corações. Solta a sua voz. Enche a minha vida, pois em ti, Espírito, mais uma vez do início, Espírito, enche a minha vida. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche. Levante os teus braços. Não tenha vergonha da pessoa que está do teu lado. Solte a sua voz. As minhas mãos. Que em louvor te adorar.
meu coração. Diante. Vamos lá, mais uma vez, com mais força. Solte a sua voz, cante para Deus. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração. Diante do teu altar. Se você deseja isso que você cantou agora, vamos mais uma vez cantar isso. Mas solte a sua voz, as minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Para terminar, só as vozes, as minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração para terminar, mais uma vez, junto com o violão, vamos declarar para Deus que nós queremos levantar as nossas mãos e adorá-lo. E em louvor te adorar, meu coração. Diante do teu altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Ó, quero te pedir uma coisa, hein? Dá um abraço nesse irmão que está do teu lado aí, ó. Diga para ele, é muito bom que você está aqui hoje. Olha para ele e pergunta para ele, você está preparado para o que Deus quer falar para você hoje? Pergunta para ele. Amém ou misericórdia? Gente, que alegria estar aqui. Pode ir sentando, pode ir tomando o teu lugar. Deixa eu tocar. Dylan, faz um fundinho pra mim. Você o... Como que é o nome do teu marido, Michele? Heitor. Heitor, Dylan e Michele, é isso? Ó, acertei. Eu sou ruim de nome, viu, gente? Mas que alegria, viu? Que ministério maravilhoso que vocês têm aqui. Vamos dar uma salva de palmas pra eles? Nossa Senhora! Eu tava ali atrás, a Michele veio falar comigo, irmão, que música que você vai querer? Né? Que música que você quer pra sua pregação? Eu falei, filha, toca a música que o Espírito Santo tocar no teu coração. E aí ela, irmão, mas não é toda a música. Filha, você arrebentou, você canta muito, Dylan toca muito, Heitor também toca muito, parabéns, viu? Louvado seja Deus. Quantas bênçãos vocês têm nessa igreja, hein? Rapaz, é Waterbury, certo? Right? Waterbury. Aqui em Waterbury. Gente, igreja linda, maravilhosa. Tô apaixonado. Tô até pensando em ligar pro Padre Ailton lá no Brasil e falar, Padre, não volto mais. I'm so sorry. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou pregando nessa cidade. Confesso que é a segunda vez que eu venho para cá. Ano passado eu estive aqui para fazer uma visita muito especial para a irmã Daninha, uma missionária que está comigo. Estive aqui na cidade, mas não tinha vindo ainda na igreja. E esse ano estou com essa oportunidade de pregar para vocês. Vocês estão animados, sim ou não? Sim, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela nos diz o seguinte, que Deus não nos deu um espírito de timidez. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala isso para ela. Deus não te deu um espírito de timidez. Não te deu um espírito de timidez. Olha, isso é uma coisa que eu tenho certeza. Você crê nisso, sim ou não?
Não, responde com força. Você crê nisso sim ou não? Amém. Louvado seja Deus. Filho, olha, eu quero te dizer. Se você crê na palavra de Deus, se você crê que Deus é fiel, Deus pode fazer muitas coisas na tua vida. Muitas coisas, muitas coisas. Olha só, eu nem esperava que eu ia encontrar grandes amigos aqui hoje, hein? Vou contar pra vocês, o Dylan é meu amigão, meu parceiro. Sabe quantas vezes a gente já se viu na vida? Hoje é a segunda vez que a gente se vê na vida. Mas não deixa de ser, por que vocês estão rindo? Qual que é a graça? Ele é meu amigo, velho. Meu amigão, já morou no Brasil, né, Dylan? Só que ele morou em Parelheiros, por isso que ele voltou para os Estados Unidos. Parelheiros, né, quem é do Brasil sabe, Parelheiros não é tão fácil assim, né? Não é tão simples morar em Parelheiros, né? Por isso que ele voltou. Mas, hoje o tema da minha pregação é um tema que eu acho que vocês não vão gostar muito não, viu? Será que vocês vão gostar? Vou falar sobre Nossa Senhora. Vocês vão gostar, sim ou não? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para ela? Amém. Queridos, eu me chamo Irmão José Maria. Olha só, meu sobrenome é Maria, né? Será que eu amo Nossa Senhora? Talvez. Eu ando com um rosário. Às vezes esse rosário, vou confessar para vocês, o rosário é para santificar a gente, né? Às vezes eu perco a paciência com ele, gente. Ele enrosca em cada canto, meu pai do céu. Mas sabe o que eu penso? Que às vezes o rosário encosta, às vezes eu preciso descer do ônibus, o rosário encosta, aí me segura. Aí sabe o que eu penso? Que é Nossa Senhora me segurando, para que algo de ruim não aconteça comigo, sabe? Vai saber, né? Se eu desço do ônibus na hora errada, sou atropelado, alguém me rouba. Não, Nossa Senhora, ela sabe, então, toda vez que esse rosário enrosca em algum lugar, eu lembro. Nossa Senhora está cuidando de mim. Maria está cuidando de mim. E quero dizer para vocês uma coisa. Nossa Senhora intercedeu muito por mim na minha vida. Muito, muito, muito. Eu não sei qual é a história que você tem com Nossa Senhora. Mas é muito forte para mim fazer essa pregação. Por quê? Porque eu estou no convento há 10 anos já. Eu sou irmão há 10 anos. Olha que bênção. Louvado seja Deus. Passou rápido, viu? Mas vou falar para vocês, não foi fácil não. Precisei muito da graça de Deus, precisei muito da intercessão de Nossa Senhora. Se não fosse ela ali no meu pé, cuidando de mim, né? Sabe o filho rebelde? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Vocês têm um filho rebelde em casa? Sim ou não? Mais ou menos, né? Alguns ficaram com vergonha de levantar a mão, só abaixaram a cabeça, nem levantaram a mão. Era mais fácil eu falar assim, quem tem filho rebelde em casa, abaixa a cabeça, né? Era mais fácil fazer isso. Eu sou um filho rebelde, Nossa Senhora cuida de mim. 10 anos no convento, e olha só. Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Vocês querem ouvir uma notícia boa, sim ou não? Com 10 anos de caminhada, agora em dezembro, eu vou ser ordenado diácono. Olha que bênção. Vou ser ordenado diácono. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? O que isso significa? Que a próxima vez que eu voltar aqui em Waterbury, tá certo a pronúncia? Waterbury, pronto, Waterbury. Próxima vez que eu voltar aqui, eu vou ser diácono ou já vou ser padre. Olha que bênção. Quem sabe eu não venho celebrar uma missa aqui para vocês também. Vocês querem, sim ou não? Acho que sim. Se não quiser, não tem problema, vou continuar celebrando do mesmo jeito. Mas, Nossa Senhora cuida da gente. E é bonito perceber uma coisa. Maria é nossa mãe, espiritualmente falando. E vocês lembram o momento, a passagem da Escritura, que Jesus nos deu Nossa Senhora como mãe? Vocês lembram desse momento, sim ou não? Que momento que foi, sabem me dizer? Foi na cruz. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25 nos diz: esta é a sua mãe. Jesus está falando ali para o apóstolo João. Mas naquele momento o apóstolo João, ele não é só o apóstolo João, ele representa toda a humanidade. Representa toda a humanidade, ou seja, ali no alto da cruz, Jesus fala para toda a humanidade, para todos aqueles que iriam o seguir, para todos aqueles que se consideram como cristãos. Se você se considera um seguidor de Jesus, você tem Maria como mãe. Isso é fato, testado pela Sagrada Escritura, não tem como negar isso. Maria é a nossa mãe, ela cuida de nós. E gente, ter uma mãe é importantíssimo. Eu não sei a tua história, eu não sei se você foi criado com a tua mãe, se você cresceu com a tua mãe, mas ter uma mãe é importantíssimo, até mesmo na vida espiritual. Eu falo na vida, né, digamos assim, biológica, física que nós temos, ter uma mãe é importantíssimo. E na vida espiritual também. Por quê? Porque a mãe,
É aquela que cuida, é aquela que educa, é aquela que alimenta, é aquela que trata da gente. Não à toa, olha só que interessante. A Bíblia, ela vai dizer que Deus tem um amor por nós, que na teologia católica nós entendemos o seguinte, que o amor que Deus tem por nós é um amor hesed. Repete comigo, hesed. Provavelmente vocês já ouviram falar dessa palavra, né? Existe até um instituto famoso, já rezaram o rosário com eles, né? Da irmã Kelly Patrício, o Instituto Hesed. Irmão, o que é Hesed? Hesed pode ser traduzido de duas maneiras, por graça ou por misericórdia. É a misericórdia de Deus, um amor misericordioso. E quando a gente vai estudar essa palavra do hebraico, a palavra Hesed, falei para vocês que Deus tem um amor por nós, Hesed. Quando nós vamos estudar essa palavra do hebraico, nós entendemos uma coisa, que esse amor Hesed, só quem pode ter são as mulheres. Por quê? Porque é um amor, na etimologia, né, na origem da palavra, é um amor que vem do útero. Olha que coisa interessante. Mas, irmão, você está falando que Deus tem um amor Hesed? Sim, porque Deus, o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer, Deus Pai, o Espírito Santo, eles não são homem nem mulher. Eles são Deus. Jesus não, Jesus se encarnou, ele é homem. Ok. Agora Deus é puro Espírito. Ele não é homem nem mulher. E ele tem esse amor materno para conosco. Olha como a figura de uma mãe é importante para nós. E eu quero dizer para vocês já no começo da minha pregação, nós não somos órfãos de mãe. Nós temos uma mãe que cuida de nós. Nós temos uma mãe que sabe das nossas necessidades. No começo do grupo de oração foi citado aqui as bodas de Caná. Uma mãe que sabe daquilo que nós precisamos. Mais do que isso, não é só o que você precisa. Não é só o que você necessita. Mas aquilo que te faz feliz. Você tem uma mãe que sabe o que te faz feliz. E que intercede por você. Intercede. Como é importante ter uma mãe. Como é importante. Uma vez, lá no Brasil, inclusive fica em Parelheiros, nós temos uma chácara de recuperação. Olha que coisa interessante. Lá no Brasil nós temos uma chácara de recuperação. Por quê? Não sei se vocês já visitaram São Paulo. Tem alguém aqui que é de São Paulo? Tem? Olha só que bênção. Ó, a Michelle é de São Paulo, que legal. Você também já passou lá por São Paulo? Lá em São Paulo nós temos uma realidade de muitos moradores de rua. Inclusive lá nós temos uma situação que nós chamamos de Cracolândia. Já ouviu falar da Cracolândia? É o lugar onde aqueles usuários de drogas se reúnem e moram naquele lugar, só para ficar usando droga, só fazem isso. Eles pedem dinheiro, saem para pedir dinheiro, voltam lá para usar droga. E um dia, tocou a campainha do convento, fui eu que atendi. Era uma mãe. E ela virou para mim e falou assim, Maria do Carmo, o nome dessa mulher, eu lembro até hoje. Ela falou assim, irmão, desculpa incomodar, mas eu toquei a campainha só para pedir oração pelo meu filho. Só para pedir oração pelo meu filho. Eu falei, Dona Maria, mas por quê? O que aconteceu com ele? Irmão, faz mais de 1 ano que eu não sei onde meu filho está. Ele foi para Cracolândia usar droga. E eu não sei onde ele está. Está perdido nas drogas. Não sei, faz 1 ano que eu não falo com ele. Inclusive eu estou te pedindo oração porque eu nem sei se ele está vivo. Olha que coisa. Imagina o coração daquela mãe. Quem é mãe aqui? Levanta a mão de novo, só para eu saber. Pronto. Vocês sabem. Se acontecer qualquer coisa, se seu filho cair, pronto, você pode estar fazendo o que for. Pode estar numa reunião importante. Você larga, joga o notebook, o tablet pro alto, você vai atrás do teu filho. Imagina o coração daquela mãe. Sabe o que a gente começou a fazer? Eu toquei lá o sino do convento e falei, gente, olha, uma mãe me procurou, tá aqui o nome do filho dela. Eu não lembro o nome do filho dela. Tá aqui o nome do filho dela, a gente vai rezar para esse menino aparecer. A gente vai rezar. Aí liguei lá para a chácara de recuperação. Liguei lá para nossa chácara de recuperação, o lugar onde a gente tira, né, os homens da rua para se recuperarem, para sair da droga. Liguei para o coordenador e falei assim, falei assim para ele, olha lá, maternidade, põe tua maternidade na prática aí. Liguei lá na chácara de recuperação e falei assim, porque lá na chácara, o nosso tratamento para recuperar uma pessoa da droga, a gente não usa remédio. O que a gente usa? Trabalho e oração. Então lá a gente tem mais de 60 homens. O que eu falei? Eu vou colocar esse exército de pessoas para rezar por esse homem. Liguei para o coordenador da chácara, falei assim, você vai rezar por esse rapaz aqui, para a gente encontrar. Aí o coordenador virou para mim e falou assim, tá, qual que é o nome dele?
Aí fui falando. Aí ele falou assim, irmão, você tá de brincadeira comigo? Falei, brincadeira por quê? Porque eu tô te pedindo oração, não tô brincando, eu não brinco com coisa espiritual. Falou, irmão, essa pessoa que você tá me passando o nome deu entrada na nossa chácara essa semana. Percebe como Nossa Senhora é rápida na intercessão? A gente achando que o homem estava perdido, ele já estava com a gente já. Ela não sabia. Gente, é verdade esse bilhete é verdade, essa história é verdade. Aconteceu comigo. Na hora que eu liguei, aí eu corri atrás da mulher. Filha, teu filho foi achado. E ele está com a gente, ele está se recuperando na chácara. E aí o que aconteceu? Ele tinha muita vergonha, né, de falar com a mãe, porque uma pessoa em situação assim, às vezes a gente julga, né, a gente tem esse preconceito. Ah, é drogado, é marginalizado, não fala comigo. Mas a gente não sabe o que se passa na vida daquela pessoa. E ele tinha muita vergonha de falar com a mãe, porque ele não queria que a mãe visse o estado dele. E aí a gente teve que fazer todo um trabalho de oração, todo um trabalho de cuidado, para que depois de alguns meses ele pudesse rever a mãe dele, para perder aquela vergonha e poder reencontrar a sua mãe. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós precisamos de uma mãe. Repete comigo, eu preciso de uma mãe. A gente precisa tanto de uma mãe, que é que nem aquela história, né? Não sei se vocês já ouviram falar daquela história, que o filho estava em casa e começou, mãe, 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 e a mãe não respondia. Aí o que ele fez? Pai. Aí na primeira vez que ele chamou o pai, que foi, filho? O que você está precisando? Cadê a mãe? Queria nem saber do pai, ele queria saber da mãe. Nós precisamos de uma mãe. Gente, vou contar um outro testemunho. Posso contar outro testemunho para vocês? A pregação nem começou, viu? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela. A pregação nem começou. Só tá na introdução. O Dylan já tá olhando para mim e já tá falando assim, rapaz, não aguento mais tocar esse violão. Daqui a pouco você troca com ele, tá, Heitor? Falar, nem começou, como assim não começou? O que eu tava falando mesmo? Testemunho, vamos lá. Vocês me ajudam, tá? Que às vezes eu perco a memória aqui. Quando eu tinha 8 anos de idade, tinha acabado de completar 8 anos de idade. Acabado de fazer aniversário. Teve um dia que a minha mãe passou muito mal, eu lembro desse dia assim. E eu fiquei muito aflito. Porque quando a gente vê uma mãe sofrer também, Jesus amado, é difícil. Fiquei muito aflito. Aí para piorar a situação, minha mãe não conseguia levantar da cama, pra você ter noção. Para piorar a situação, acabou a luz de casa. E ela não conseguia ligar para minha avó para pedir ajuda, para pedir para minha avó ir lá socorrer ela, levar ela para o hospital. O que ela fez? Ela me chamou e falou assim, filho, vai lá na casa da sua avó, chama ela para mim, que eu preciso de ajuda. Vai lá correndo, chama. Ela não morava longe, morava uns 10 minutos a pé assim. Vai lá chamar a tua avó para ela vir me socorrer. Eu fui, na hora, saí de casa, fui. No caminho para a casa da minha avó, eu fui atravessar a rua, o farol estava vermelho, eu era uma criança de 8 anos, farol vermelho. Fui atravessar a rua quando eu estava no meio da faixa de pedestres. Um caminhão me atropelou. Olha só. Um caminhão gigante, aqueles caminhões de mudança, sabe? Igual os caminhões que tem aqui nos Estados Unidos, daquele tamanho. Me atropelou. A roda do caminhão passou por cima do meu braço. E isso é muito forte para mim, por quê? Porque isso está muito ligado com a minha vocação. Só para você ter noção. Se um homem, ele não tem um dos braços ou uma das mãos, ele não pode se tornar padre. Olha só, não pode. Sabe por quê? Porque para um homem se tornar padre, ele precisa ter as suas mãos ungidas. Se ele não tem as suas mãos ungidas, não tem como ele virar padre. E aí naquele dia eu fui atropelado, passou 1 hora, 2, a minha avó não sabia que eu estava indo para a casa dela e a minha mãe estava esperando. Passou 1 hora, 2, minha mãe esqueceu da doença, esqueceu do que ela estava passando e se levantou para ir atrás de mim. E aí me encontraram, me acharam no hospital, por graça, por intercessão de Nossa Senhora. Atrás do caminhão que me atropelou, adivinha que carro que tinha? Uma ambulância. Olha só como Nossa Senhora cuidou de mim naquele dia. E, gente, a roda do caminhão, é verdade, passou sobre o meu braço. Eu tenho uma cicatriz enorme aqui, que dá a volta a cicatriz. Inclusive, eu tenho uma cicatriz aqui de uma queimadura que lembra muito a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho certeza que isso é uma marca, na minha mão, inclusive, para mostrar
que Nossa Senhora cuidou da minha vocação naquele momento. Se eu tivesse perdido o braço, se eu tivesse perdido a vida, eu não iria poder viver a vontade de Deus na minha vida. E eu fui preservado naquele dia. E eu lembro, na hora em que meus pais me encontraram no hospital, meu pai e minha mãe, eles se jogaram na cama assim, porque eles tiveram muito medo de me perder. Hoje, olhando para essa história, eu tenho uma certeza. Os meus pais não me perderam, porque no momento em que o caminhão passou por cima de mim, havia um manto poderoso que me protegeu. Havia um manto que me protegeu, assim como nos diz o Salmo 97, que nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Naquele dia, o manto de Nossa Senhora foi jogado sobre mim. E nenhum mal aconteceu. A roda do caminhão passou sobre o meu braço. E eu não perdi o braço. Meu braço está aqui, ó, saudável, puro, pronto. E daqui a pouco, graças a Deus, Deus vai ser fiel e vai cumprir a sua promessa na minha vida. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? A pregação tá chata, não? Posso continuar, sim ou não? Ótimo. Então vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Cadê minha Bíblia? Lá em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo, deixa eu dar uma olhada aqui no versículo. Livro de Apocalipse, capítulo 12. Agora você pode olhar para o irmão que está do teu lado e dizer: a pregação começa agora. Boa. Só foi a introdução até aqui, tá? Fala, irmão, preciso ir para casa, né? Não esquece. Vamos fazer uma vigília hoje de Nossa Senhora? O que vocês acham? Bora? Vocês topam? Será que o padre deixa? Não vou fazer a vigília que eu não falei com o padre antes, né? E eu quero voltar aqui. Vai que ele não deixa, mas eu voltar. Então, vamos ser obedientes. Olha só. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler aqui e vocês acompanham na Sagrada Escritura de vocês, tá? Quem não trouxe a Bíblia, acompanha com o irmão que está do lado, ou então ouve aquilo que será lido. Um grande sinal foi visto no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritando, com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Foi visto outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho que tem 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças tem 7 diademas. Sua cauda varreu 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. O dragão se prostrou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar a criança quando nascesse. E ela deu à luz a um filho, um menino, o qual apacentará as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e para junto de seu trono. A mulher, por sua vez, fugiu para o deserto, onde encontrou um lugar preparado por Deus para que ali alimentasse por 1260 dias. Palavra do Senhor. Muito bem, pergunto para vocês, já conheciam essa passagem, sim ou não? Sim, uma passagem muito famosa, inclusive, quando nós participamos da missa, em honra a Nossa Senhora, normalmente essa é a segunda leitura, né? Apocalipse capítulo 12. Vocês já conheciam essa passagem, sem dúvida. Mas nós precisamos pensar o seguinte: o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João. João, ele estava na ilha de Patmos, né? Ele foi exilado. Ele é o único dos discípulos, o único dos apóstolos que não sofreu martírio, que não morreu, né? Não morreu, digamos assim, assassinado. Não sofreu martírio. Na verdade, tentaram matar o apóstolo João, olha só que coisa interessante. Talvez você não saiba disso. Mas tentaram matar o apóstolo João jogando óleo fervendo sobre ele. Só que não aconteceu nada. Nada. Jogaram óleo fervendo. E aí viram que ele não sofreu nenhuma queimadura, nem os cabelos da cabeça dele ele perdeu, né? Diferente de mim, que já perdi os meus. Não perdeu nenhum fio de cabelo da sua cabeça. Viu que não dava para matar o homem, não dava para assassinar o homem. O que fizeram? Manda ele para a ilha de Patmos. Por quê? Porque lá não tem nada, lá é um deserto, ele vai ficar sozinho, vai ficar exilado até ele morrer. Pronto. Só que o que não imaginavam, que isso era a vontade de Deus para ele. Por quê? Porque foi nessa ilha que ele escreveu o Apocalipse, o livro de Apocalipse.
E se eu não estou enganado, posso estar errado naquilo que eu vou falar, mas foi nessa ilha que ele também escreveu o Evangelho de São João. O seu Evangelho, ele contou a história de Jesus ali. E o Apocalipse é um livro diferente dos outros livros da Bíblia. Inclusive, ele é o único livro do seu gênero, né? Em inglês a gente chama esse livro de revelação, olha que coisa interessante. Ele é o único livro desse gênero. Por quê? Porque ele é um livro baseado em visões que o apóstolo João teve. Olha que coisa interessante. Já sabia disso, sim ou não? Ele é um livro baseado nas visões que o apóstolo João teve na ilha de Patmos. Ou seja, é como se Deus tivesse abrido os olhos de João e a partir de todas aquelas visões que ele teve de acontecimentos futuros, daquilo que nós chamamos de escatologia, ou seja, dos últimos acontecimentos, ele escreveu esse livro. E aí nós chegamos a essa passagem, ao capítulo 12. O capítulo 12 vai nos dizer que o apóstolo João viu quantos sinais no céu? Sabem me dizer quantos? Quantos? Vocês não prestaram atenção na leitura? Quantos sinais ele viu no céu? Repete comigo, 2 sinais. O apóstolo João viu 2 sinais no céu. Qual que foi o primeiro sinal que ele viu? Perfeito, uma mulher. Ele viu uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e com 12 estrelas sobre a sua cabeça. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e com 12 estrelas sobre a tua cabeça. Vamos entender essa passagem. Vamos entender essa visão que o apóstolo teve. Por que o apóstolo João ele teve essa visão de Nossa Senhora? Vamos entender. Vestida de sol. O sol tem um brilho próprio, sim ou não? Sim, o sol tem um brilho próprio. A palavra nos diz que ela estava vestida de sol. O que o sol representa aqui? O sol representa a força de Deus. Pergunto para vocês, Nossa Senhora tem poder, sim ou não? Assim como Deus tem poder, sim ou não? Ela tem? Não, ela não tem poder. Por isso que a palavra nos diz, vestida de sol. O poder que a Nossa Senhora tem é o poder que Deus dá a ela. Consegue entender? Isso aqui precisa ficar claro para a gente, para nós católicos. Para nós, Nossa Senhora não é uma deusa. Nós não adoramos Nossa Senhora, mas nós a veneramos. Precisa ficar claro. Portanto, o apóstolo João deixa muito claro, ela estava vestida de sol. A luz que emanava dela não era uma luz própria. Por isso que na sequência ele diz, a lua estava debaixo dos seus pés. Pergunto para vocês, a lua tem um brilho que é próprio dela, sim ou não? Não. A lua não tem um brilho próprio. Quando nós vemos a lua no céu, o brilho que emana dela é reflexo do sol. Você sabia disso? Por isso que nós temos as fases da lua. Porque a Terra, ela faz sombra na lua. E aí, por exemplo, quando nós temos uma lua crescente, é porque a Terra está fazendo sombra na lua e o Sol só está iluminando uma parte daquela lua. Sabia disso? Pois é. Isso daqui representa Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela não emana uma luz própria, mas ela emana uma luz que vem de Deus. Irmão, você está diminuindo Nossa Senhora na sua pregação? De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque de todos os seres humanos que passaram sobre a terra, ninguém teve uma experiência como Nossa Senhora teve. Ninguém emanou tanto a glória, ninguém emanou tanto a luz de Deus como Nossa Senhora emanou. Por isso que o apóstolo João ele teve essa visão. E olha, eu digo para vocês, talvez quando ele teve aquela visão, nem ele entendeu o que ele estava vendo. Nem ele compreendia. Essa era uma mensagem que Deus queria dar para nós, para aqueles que viriam, para os cristãos que viriam, para nos mostrar, olha, Nossa Senhora, ela é nossa companheira na fé. E eu fico chocado às vezes, gente, com católicos que não reconhecem a maternidade de Nossa Senhora. E eu digo para vocês, eu comecei essa pregação dizendo, olha, Deus nos deu um espírito de ousadia, não um espírito de timidez. Chega de católico que não reconhece Nossa Senhora como mãe. Chega de católico que não se rende à oração. Aí as pessoas vão dizer, mas vocês, sabe, rezam o terço, vocês rezam Ave Maria, sim, mas a gente precisa entender uma coisa. Sabe por que a gente reza o terço? Quando a gente reza o terço, o que a gente medita? A gente medita os mistérios da vida de quem? De Jesus.
Por quê? Porque Nossa Senhora é essa mãe, essa companheira que nos leva a contemplar o seu filho. Percebe? Ela não emana uma luz própria. Pelo contrário, o sol é como se fosse Deus e ela é como se fosse a lua. Ou seja, a luz não sai dela, mas reflete. Reflete. Esse é o processo. Nossa Senhora reflete essa luz. E depois, sobre a cabeça dela, o que tinha? 12 estrelas. Irmão, o que isso significa? O que essas estrelas significam? Significam todo o povo de Deus. Por quê? Porque Israel é formado por 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Já ouviu falar disso? Sim ou não? As 12 tribos de Israel representam todo o povo eleito por Deus. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você lembra da catequese, mas Israel é o único povo da face da terra que não nasceu do nada, mas que foi escolhido por Deus, que nasceu a partir de Abraão e de Sara. Não sei se vocês lembram, mas eles dois eram estéreis. Eles não podiam ter filhos. Deus olha para Abraão e diz para ele, olha, eu te escolhi para ser pai de uma nação. Ou seja, Israel não foi um povo que nasceu do nada. Foi um povo que foi escolhido por Deus. Tanto que, para uma pessoa ser judia, não basta ela se converter à fé judaica. Ela precisa ter uma, digamos assim, como é que a gente fala? Uma hereditariedade. Ou seja, ele precisa nascer de uma mãe judia. Se ele não nascer de uma mãe judia, ele não é judeu, ele é prosélito. Ou seja, ele aceita a fé, mas ele não tem a descendência. Percebe? Agora, para nós, isso tem um novo significado. Por quê? Porque o povo de Deus não é apenas quem nasce dessa etimologia dos judeus. Mas o povo de Deus são todos aqueles que se convertem a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso as 12 estrelas. As 12 estrelas, elas representam a totalidade do povo de Deus. Todos os cristãos, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, pertencem a essas 12 estrelas. Por isso o apóstolo João tem essa visão. Por isso nós devemos olhar para Nossa Senhora como aquela que reflete essa luz para nós. A luz de Deus que nos ilumina, que nos abençoa. Depois, esse foi o primeiro sinal, certo? Qual que foi o primeiro sinal? Me ajuda aí, vai na pregação. Tá ruim a pregação? Perfeito. Amém. Misericórdia. Qual que foi o segundo sinal? Um dragão. Perfeito. Percebe? Prestem atenção nisso aqui, ó. O apóstolo João fala que apareceram 2 sinais no céu. Agora, ele diz para nós assim, olha, o primeiro sinal foi bom, o segundo sinal foi ruim? Ele diz isso pra gente? Não. Sabe por que ele não diz? Porque você precisa tomar a tua decisão. Porque a decisão tem que ser sua. Você tem que saber qual é o caminho que você quer trilhar. Entre esses 2 sinais, quem tem que ter o discernimento, quem tem que saber qual é o caminho que você quer seguir, é você. Não foi o apóstolo João que disse, olha, o primeiro sinal era muito bom, o segundo sinal era ruim. Mas nós sabemos, nós que somos cristãos sabemos que o segundo sinal era ruim. Por quê? Porque quem é o dragão? Satanás, o inimigo de Deus. E olha que coisa, o apóstolo João diz que viu esse dragão vermelho com 10 chifres, um dragão horrível, né? Se a gente parar não dá nem para imaginar um dragão assim, né? Com um chifre, com um dente, com cuspindo fogo e tudo que um dragão pode ter. Porque, e aí ele vai dizer o seguinte, que esse dragão, ele varreu uma boa parte das estrelas da Terra. Vocês lembram disso, sim ou não? Ele varreu uma grande parte das estrelas da Terra. O que isso significa? Significa que aquele dragão, o que são as estrelas para nós na Bíblia? As estrelas, elas representam, né, como eu falei anteriormente, representam um povo de Deus, mas a estrela para nós, ela também representa os nossos sonhos. Olha que coisa interessante. Baseado em que você diz isso, irmão José? Simples. Se você pegar no livro de Gênesis, Deus olha para Abraão, que ainda não tinha recebido um filho. Deus olha para Abraão e diz assim, ó, Abraão, olha para o céu, tenta contar as estrelas. Eu te darei uma posteridade maior do que o número de estrelas que está no
céu. Qual era o sonho de Abraão? Ter filhos. As estrelas para nós são como sonhos. As estrelas para nós são como a promessa que Deus te fez. É aquilo que você sonha, é aquilo que você deseja. É aquilo que Deus quer cumprir na tua vida. Tá bom, irmão, eu entendi que a estrela também representa os nossos sonhos, mas o que isso significa? Significa que essa é a arma de Satanás para nos destruir. Satanás quer tirar a tua esperança, Satanás quer tirar os teus sonhos. Sabe por que eu digo isso? Porque se Satanás consegue tirar os teus sonhos, consegue tirar a tua esperança, você deixa de viver. Você não tem motivos para viver. Sem sonho, sem propósito, sem viver a promessa de Deus, você não tem motivo para viver. É isso que Satanás quer. Satanás quer te destruir. Satanás quer acabar com você. Conseguiu entender, sim ou não? Muitas vezes essa é a arma que Satanás tem para tirar a nossa fé. E aí depois o apóstolo João ele vai dizer o seguinte, que aquela mulher, ela estava grávida, prestes a dar à luz, prestes para ter um filho. E aquele dragão, ele se posicionou de um modo para poder, digamos assim, matar aquela criança que ia nascer. Por quê? Porque Satanás odeia, e nós sabemos que essa criança ela é Jesus. E o apóstolo João diz que aquela criança iria reinar sobre todas as nações. Iria reinar sobre todas as nações. Nós sabemos que essa criança é Jesus, mas eu te digo, essa criança também representa todo o povo de Deus, porque a carta aos Hebreus vai nos dizer que quando nós estivermos na glória de Deus, carta aos Hebreus capítulo 12 vai nos dizer que quando nós estivermos na glória de Deus, nós reinaremos com Jesus. Tanto que, quando vocês foram batizados, nós recebemos 3 munos. O munus de profeta, o munus de sacerdote e o munus de rei. Você é profeta, sacerdote e rei. Por isso, essa criança que ia nascer, além de representar Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso salvador, é o nosso rei, também representa todo o povo de Deus. E mais do que isso, percebam uma coisa. Porque essa criança que ia nascer é filha de quem? De Maria. Filha de Maria. Percebe? Não sei se você está conseguindo se identificar aí. Se você é católico, se você é cristão, você é um filho de Maria. E por isso Satanás te odeia. Deixa eu te dar uma boa notícia. Satanás te odeia. Isso é uma boa notícia. Sabe por quê? Porque Satanás odeia Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que Satanás ele liga pra gente, sim ou não? Vocês acham que Satanás se importa com você? Não, ele não tá nem aí pra você. Sabe por que ele quer te fazer perder? Sabe por que ele quer te levar pro inferno? Simples, porque Deus te ama. E ele não pode ferir a Deus. E quando uma pessoa que ama a outra vê essa pessoa sofrer, ela também sofre. Satanás não pode atingir a Deus. Mas se Deus vê a nossa perdição, a nossa condenação, ele sofre. Por quê? Porque ele nos ama. Deus te ama. E por isso Satanás nos odeia. Por isso Satanás quer nos perder. Porque dessa maneira que ele acaba atingindo a Deus. Esse é o nosso inimigo. E eu não sei se você entende isso. Porque assim, às vezes eu fico pensando, você sabia que tem católico que não acredita no inferno? Você sabia que tem católico que não acredita no demônio? Ah, isso daí é mentira, isso daí não existe. Tem gente que até fala assim, isso daí é uma maneira catequética, é uma maneira pedagógica de Deus nos ensinar aquilo que é certo. Gente, o inferno existe. Como que você pode dizer isso, irmão José? Que o inferno, que Satanás existem? Porque Jesus falou. Jesus disse, eu vi Satanás descer do céu como um raio. Jesus também diz assim, olha, a porta dos céus ela é estreita, mas a porta do inferno é larga. Jesus ele confirma que o inferno existe. Mais do que isso, queridos, às vezes nós não nos atentamos ao seguinte, a mensagem de Fátima. A mensagem de Fátima. Porque em uma das visões que os pastorzinhos tiveram de Nossa Senhora, o que ela mostrou para eles? O inferno. Mostrou o inferno. E às vezes a gente não se atenta a isso. Eu fico pensando, o mundo ainda não entendeu a mensagem de Fátima, que nos pedia oração, que nos pedia jejum, que nos pedia penitência, que nos pedia conversão. Nós ainda não entendemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo uma fé frouxa. Nós somos católicos frouxos. Sabe quando que você reza? Desculpa falar. Talvez vocês nem me chamem mais para voltar aqui. Falar, esse pregador, deixa ele quieto lá no Brasil.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe quando que você reza, que você tem motivação para rezar? Quando o calor aperta. Quando você está passando dificuldade. Essa é a verdade. Muitos de nós só vão rezar, só se colocam diante de Jesus, só se colocam diante de Nossa Senhora quando o calo aperta. Nós vivemos uma fé frouxa. Nós ainda não nos convertemos. Não à toa, Nossa Senhora disse para os pastorzinhos, olha, para ir para o céu vocês precisam rezar muitos terços. Muitos terços. Tanto que eu lembro que aqueles pastorzinhos, eu não sei se vocês lembram disso, eles tinham perdido uma amiguinha, vocês lembram disso ou não? E aí eles perguntam para Nossa Senhora, eles perguntam assim, eu não vou lembrar o nome dela, alguém lembra o nome dela? Não? Vocês lembram, não? Tá vendo? Vocês não ouviram a mensagem de Fátima ainda. Pode olhar para mim e falar, você também, irmão. E eles perguntam para Nossa Senhora assim, olha, a nossa amiga, ela já está no céu? E era uma criança, hein, gente? E Nossa Senhora vira para eles e diz, não, ela vai ficar no purgatório até o fim dos tempos. A pergunta que eu faço, o que essa criança aprontou? O que essa criança aprontou para ficar, no purgatório até o fim dos tempos? Percebe? Muitas vezes nós estamos vivendo essa fé frouxa. Deus nos deu um espírito de ousadia, não nos deu um espírito de timidez, querido. Deus nos deu um espírito de ousadia. Às vezes nós temos vergonha até mesmo de falar que nós somos católicos. Às vezes nós temos vergonha de falar que nós estamos vindo para a igreja. Caramba, Jesus morreu na cruz por nós e nós não somos capazes de anunciar o evangelho, de falar qual é a nossa fé, a quem nós seguimos. Nós não somos capazes. Aí chega qualquer um, na internet agora virou a moda, né? De começar a refutar a religião. Chega qualquer um na internet lá, fala qualquer besteirinha, pronto, já abalou. Nossa, olha, qualquer um que fala assim, porque foi comprovado pela ciência. Pronto, todo mundo está acreditando, foi comprovado, você nem sabe se é verdade. Só o fato de falar, olha, os médicos, os cientistas comprovaram isso aqui. Comprovaram que existe vida fora da Terra. Tá bom, cadê a foto, cadê o vídeo? Só de falar isso aqui o povo já tá, é verdade, ó, acredito. E eu falo para vocês, quantas vezes a ciência também errou? Quantas teorias da própria ciência, a própria ciência refutou depois? Percebe? Às vezes a gente volta o nosso olhar, o nosso coração, a nossa fé para as coisas do mundo. Quando Jesus está falando ao nosso coração. Quando Jesus está mostrando para nós o caminho. Quando Jesus está nos dando uma mãe para cuidar de nós. Irmão, deixa de viver uma fé frouxa. Não é assim que nós alcançaremos o céu. Na verdade, Jesus vai nos dizer, Mateus capítulo 11, versículo 12. O reino dos céus é dos violentos. Será que você tem sido violento na tua fé? E violento aqui não significa uma pessoa agressiva, uma pessoa que vai bater nos outros, uma pessoa que vai forçar ele vir para a igreja. Não é isso que significa. Significa uma pessoa de fibra, uma pessoa de coragem, que não tem medo de viver a sua fé, que não tem medo de mostrar que é católico, que não tem medo de mostrar a quem você segue. Eu digo para vocês, Nossa Senhora foi assim, Nossa Senhora foi violenta. Nossa Senhora não hesitou. Quando o anjo disse para ela, olha, você será a mãe do Filho de Deus, ela podia muito bem dizer assim, não, obrigada. Eu já estou com o meu casamento marcado lá com José, estou com o meu casamento marcado. Se eu aceitar isso daí que você está me falando, é capaz de me apedrejarem. Nossa Senhora podia ter falado isso, ela não falou. Por quê? Porque ela é violenta, ela quis seguir até o fim. É isso que Deus quer? É isso que eu vou viver. Pronto. E nós estamos aqui. Ai, será que tem que rezar o terço hoje? Mas já rezei ontem. Hoje não precisa ir para a missa, né? Tá frio, tá chovendo. Tá vendo? Tá faltando violência na tua vida. Tá faltando atitude. Tá faltando decisão. Querido, só vai entrar no reino do céu quem se decidir por Deus. Só vai entrar no reino do céu quem tiver a ajuda de Nossa Senhora. Nossa Senhora nos mostra. Em primeiro lugar, com o seu exemplo. Nossa Senhora nos mostra o caminho. E a gente está aqui, Você já fez isso na tua vida, sim ou não? E a gente reclama às vezes, de Deus. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Por que eu? E eu digo para você, por que não você? Por que não você? Gente, deixa eu dizer uma verdade para vocês. Às vezes a gente não tem problema na nossa vida.
Essa é a verdade. Às vezes vocês inventam os problemas da vida de vocês, essa é a verdade. Você já parou para pensar que existem pessoas com muito mais dificuldades do que vocês? Existem pessoas com muito mais dificuldades que reclamam menos do que vocês. Essa é a verdade. Vai visitar um hospital do câncer. Vai visitar aquelas crianças, às vezes de 10, 12, 13 anos com câncer terminal, que o médico já falou, olha, esse ano ela não passa. Vai visitar uma mãe que tem o seu filho preso em uma prisão perpétua, com uma condenação de prisão perpétua. Vai visitar essa mãe para ver como está o coração dela. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas muitas vezes nós não temos problema. Quais são os teus problemas, filho? E às vezes com os teus problemas que são simples, sabe, você consegue se sustentar, consegue viver bem, você está reclamando para Deus. E às vezes aquelas crianças com câncer, aquelas pessoas com doença terminal, aquelas pessoas que já não têm esperança na vida, não estão reclamando. Pelo contrário. Uma vez eu vi um testemunho de uma criança de 7 anos. Ela tinha câncer terminal. Estava na cama, acho que ela nem andava mais, para você ter noção. Uma imagem muito forte. Uma criança deitada na cama. E a mãe dela, do lado assim, chorando. Porque ia perder o filho. Né? Fez de tudo. Os médicos fizeram de tudo, não era possível. E a mãe chorando. E a criança olhou para ela. Olha que forte. Fala para mim se isso não é de Deus. A criança olhou para ela e falou assim, mãe, não chora. Não chora porque essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que Jesus me recebia no céu. Eu sonhei que o céu é coberto com ruas de ouro e que para todos nós existe uma casa, existe uma morada no céu. Gente, isso é de arrepiar. Eu estou falando a verdade para vocês. Isso é de arrepiar. Você consegue entender? Consegue entender que muitas vezes nós reclamamos da vida quando nós temos tudo, quando Deus te deu tudo. Deus te deu tudo que você precisava. Aí você pode dizer, mas irmão, minha conta está zerada, eu estou cheio de dívida. Sim, Deus te deu saúde. Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que nós podemos carregar, essa é a verdade. E muitas vezes a gente está aqui, vivendo na nossa mediocridade, na nossa pequenez. Deus não quer mais isso. Deus quer pessoas ousadas na fé. Deus quer pessoas que sejam violentas. Pessoas que se entregam à oração. Pessoas que, de fato, convertem o seu coração. Vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente fala de conversão na igreja. A gente fala assim, tem que se converter. A gente precisa se converter. Aí as pessoas ouvem a pregação e dizem assim, nossa, é verdade, a gente tem que se converter, eu tenho que me converter, né? Mas a gente fica aqui, de braços cruzados, esperando Jesus aparecer pra gente. Falar pra gente, meu filho se converte, minha filha se converte. Deixa eu dizer uma coisa que talvez até hoje não te disseram. Conversão é uma questão de decisão. Conversão é uma questão de atitude. Você precisa se decidir, você precisa escolher por Deus. Viver uma vida diferente. Não fique esperando as coisas acontecerem na tua vida. Toma uma atitude. Toma uma decisão. Deus espera isso de você. Deus quer isso. Nossa Senhora não teve que responder ao anjo? Faça-se em mim. Deus está esperando você também responder. Faça-se em mim conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Conversão é uma questão de decisão. Não fique esperando. Não fique esperando você morrer, chegar perto da tua morte para você se converter. Deus não quer isso. Deus quer que você se converta hoje. Repete comigo. Deus quer que eu me converta hoje. Dá uma salva de palmas para Jesus, então. Eu quero terminar minha pregação contando para vocês a história de um santo que eu amo muito, que é chamado de Guerreiro da Imaculada. Já ouviram falar dele, sim ou não? O Guerreiro da Imaculada, um santo que ama Nossa Senhora demais, assim, demais. Um padre polonês chamado Maximiliano Maria Kolbe. Já ouviram falar dele, sim ou não? Já ouviram falar dele, né? Um padre que viveu lá na Polônia, ele era um missionário, olha que coisa interessante. Ele era missionário, inclusive, em uma das missões que ele fez, ele foi para o Japão. E lá ele construiu um convento, perto daquelas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Já ouviram falar? Essas duas cidades foram aquelas cidades atingidas pela bomba atômica, né, que os Estados Unidos lançou e destruiu tudo.
E ele construiu um convento, ele foi lá abrir um convento. E todo convento que ele abria, ele dedicava a quem? A Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. E aí ele foi lá, abriu esse convento. E a intercessão de Nossa Senhora era tão forte naquele lugar, que o único lugar que não foi atingido pelas duas bombas atômicas, que caíram uma em Nagasaki e outra em Hiroshima, o único lugar perto dessas duas cidades que não foi atingido, qual que foi? O convento que São Maximiliano Maria Kolbe fundou. É verdade. Nem a água daquele lugar, nem a água, porque quando uma bomba atômica cai, tudo fica impuro, não dá para usar, tem que esperar anos passar, né? Toda aquela radiação, todo aquele efeito. Nem a água daquele convento foi contaminada. E aquele convento que São Maximiliano Maria Kolbe abriu, ele serviu, sabe do que? De abrigo para as pessoas que sobreviveram à explosão da bomba. Mas não é essa a história que eu quero contar. A história que eu quero contar começa na infância do padre Maximiliano. Quando ele era criança, Nossa Senhora apareceu para ele. Olha só. Ele criancinha, Nossa Senhora apareceu. Ele já era muito devoto, já rezava muito. Rezava o terço todo dia, ele aprendeu da mãe dele rezar o terço. E um dia ele estava ali rezando o terço diante da imagem de Nossa Senhora, e Nossa Senhora apareceu para ele. E nas mãos de Nossa Senhora havia uma rosa branca e uma rosa vermelha. Conhece essa história, sim ou não? Conhecem, sim ou não? Não? Ótimo. Uma rosa branca e uma rosa vermelha. E Nossa Senhora disse assim para ele: você pode escolher uma das duas rosas. Você pode escolher a branca, você pode escolher a vermelha. Mas antes de você escolher, eu vou te falar o que significam essas rosas. Nossa Senhora falando para ele. Antes de você escolher uma das rosas, eu vou te dizer o que significam essas rosas. A rosa branca significa o martírio branco. O que é o martírio branco? É quando a pessoa ela sofre um martírio sem derramar sangue. Qual o maior exemplo que nós temos de martírio branco? Nossa Senhora. Nossa Senhora ela sofreu um martírio por quê? Ela não foi assassinada, mas ela viu o seu filho morrer, crucificado, açoitado, torturado. Ou seja, isso causou no coração de Nossa Senhora um martírio. Ela não derramou uma gota de sangue, mas o fato dela ver o seu filho sofrer fez com que ela sofresse esse martírio. Isso é o martírio branco. E a outra rosa, a rosa vermelha, representa o martírio vermelho, ou seja, o martírio de derramar o sangue, né? De morrer mesmo, de ser assassinado por Jesus. Muito bem. Por Jesus não, né? Pelos homens, né? Muito bem. Maximiliano cresceu, virou padre, virou franciscano. Construiu muitos conventos. Inclusive lá na Polônia existe um lugar chamado Cidade de Maria. Em polonês é Nikopolenol. Cidade de Maria. Um lugar dedicado a Nossa Senhora. E quando chegou na Segunda Guerra, os nazistas, eles tinham dois tipos de pessoa que eles prendiam, tá? O primeiro deles nós sabemos que são os judeus. O nazista odiava judeu. Então prendia todos os judeus para quê? Para matar nos campos de concentração. Porém, havia um outro tipo de pessoa que os nazistas prendiam também. Quem eram? Eram os formadores de opinião. Por quê? Porque os nazistas não queriam ninguém na sociedade que pensasse diferente deles. Então, quem são os formadores de opinião? São os professores, são os jornalistas, são os sacerdotes e todos aqueles que eles consideravam como radicais religiosos, pessoas que viviam a sua religião na radicalidade. Por quê? Por exemplo, os sacerdotes. O sacerdote, como que ele forma a opinião do povo? Através da homilia, através da pregação. Então imagina um sacerdote que fala mal do nazismo. Eles não queriam aquilo. Então eles prenderam todos os padres, né, inclusive São Maximiliano. E uma coisa muito interessante é que quando os nazistas chegaram no convento para prender o padre Maximiliano, alguns outros freis queriam escondê-lo. Olha só que coisa interessante. Queriam escondê-lo. Vamos se esconder, a gente fala que você não está aqui, eles vão embora, pronto. Você continua vivendo a sua vida. Maximiliano olhou e falou: não, eu quero me entregar. Se for para morrer por Jesus, eu quero morrer por Jesus. Percebe? Fé violenta, fé ousada. Se entregou. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou no campo de concentração, não sei se vocês já assistiram filmes da Segunda Guerra. Já assistiram, sim ou não? Já? Gente, o campo de concentração, ele era semelhante ao inferno.
Era um lugar onde as pessoas elas não tinham mais esperança. Elas sabiam que se elas entrassem num campo de concentração, provavelmente elas não voltariam vivas. Então aquele lugar era verdadeiramente um inferno. As pessoas perdiam a esperança. Mas quando São Maximiliano Maria Kolbe chegou no campo de concentração, se eu não estou enganado, chamado Auschwitz, quando ele chegou naquele lugar, as pessoas perguntaram para ele: quem é você? Os presos, né? E ele disse, porque todos eles usavam a mesma roupa, ele não usava o hábito, então não dava para saber. Ele disse: eu sou o Padre Maximiliano. E aquele lugar se encheu de esperança, porque eles sabiam que ele era um homem santo. Tanto que quando eles descobriram isso, uma pessoa começou a falar para outra: ele está conosco, o Padre Maximiliano está conosco. Ele é um santo. Então a esperança voltou ao coração dos homens e das mulheres que estavam presos com ele. Por quê? Porque sabiam que na figura daquele homem, Deus estava presente, Deus estava com eles. E sabe o que ele fazia dentro do campo de concentração? Ele atendia a confissão. Ele confessava todos os presos. Para quê? Por mais que eles morressem ali, eles iam direto pro céu. Muito bem. Porém, teve um dia, nesse mesmo campo de concentração, que um pai de família, ele quis fugir. Ele quis fugir do campo de concentração. Por quê? Porque ele queria rever a sua família, ele queria rever os seus filhos, queria rever a sua esposa. Ele tentou fugir, só que o que aconteceu com ele? Foi preso. Foi pego pelos guardas nazistas. Antes dele fugir, ele foi raptado. E aí o que aconteceu? O general mandou chamar todos os presos daquele campo de concentração, todos os presos. E disse assim, colocou ele lá na frente. E disse assim, porque esse homem aqui tentou fugir, mais 14 homens fora ele vão morrer. Então eu vou dar uma punição para todo o campo de concentração. Fora esse aqui que tentou fugir, todos os outros, vou escolher mais 14 homens e eles vão morrer. Aí o general começou a escolher. Quero você. Aí começa o desespero, né? Imagina, você vai morrer. A pessoa já começa a chorar, já começa... E aí entre aquelas 14 pessoas que aquele general escolheu, ele escolheu um outro homem que também tinha família. Um outro homem que tinha filhas. E aí aquele homem entrou em desespero. Aquele homem se ajoelhou, começou a chorar: por favor, não, me deixa viver, me deixa continuar aqui, eu quero ver minha família. Começou a entrar em desespero. Os guardas começaram a chutar ele, bater nele. O que aconteceu? São Maximiliano viu aquela cena. E o general estava na frente dele. E a história nos conta que São Maximiliano deu um passo na frente em direção àquele general. E aí a biografia dele nos diz que algo extremamente poderoso aconteceu naquele dia. Por quê? Porque aquele general, imagina um general nazista, extremamente autoritário, extremamente imponente. Quando Maximiliano Maria Kolbe deu um passo para frente, aquele general deu um passo para trás. Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer: quem vos ouve, a mim ouve. São Maximiliano Maria Kolbe era um profeta, era um santo de Deus. Aquele general deu um passo para trás porque ele podia ter toda a autoridade do mundo, ele podia ter toda a imponência do mundo, mas ele não era páreo para alguém que tinha a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não era páreo para um homem cheio do Espírito Santo. E aí aquele homem dá um passo, ele fica assustado com São Maximiliano Maria Kolbe. E eu tenho certeza que naquele momento, antes de São Maximiliano Maria Kolbe dar aquele passo, ele ouviu no seu ouvido, né, Nossa Senhora falando para ele assim: chegou a hora. Chegou a hora. Lembra das rosas? Nossa Senhora falou para ele: chegou a hora. Isso não está escrito, sou eu que estou falando, tá? Mas eu imagino que foi assim: filho, chegou a hora. E aí ele dá o passo. E aí ele fala assim para o general: eu tenho uma coisa para te pedir. Aí o general, assustado, né, com aquela unção, com aquela força do Espírito Santo, falou: o que você quer me pedir? Ele disse assim: tá vendo esse homem que está desesperado aqui? Eu quero morrer no lugar dele. Eu quero me colocar no lugar dele para morrer. Em vez de você matar ele, você me mata. Aí o general olhou para ele e falou assim: tá, mas quem é você? O que você é? Ele disse assim: eu sou o padre. Aí o general olhou e falou: opa, um padre para mim vale mais do que um pai
de família. Um padre para mim vale mais do que um pai de família. O general aceitou a proposta. Falou, tá bom, deixa o homem viver. Você vai no lugar dele. Já que você quer, né, pensando assim como general, você quer se meter a besta, então você vai morrer. O que aconteceu? Ele foi condenado a uma das piores mortes que existem. Morte por fome, por nanismo. Ele foi jogado num bunker para passar fome até morrer, trancado no bunker, com os outros 13 homens que haviam sido condenados. Mas, querido, eu quero te dizer uma coisa. Quando São Maximiliano Maria Kolbe foi jogado dentro daquele bunker, eu tenho uma certeza no meu coração. O bunker é um lugar escuro, ele fica, né, digamos assim, no basement, ele fica no porão do campo de concentração, um lugar que não entra luz, um lugar que é úmido, frio, é realmente um lugar de tortura. E eu tenho uma certeza, quando os guardas iam fechar aquela porta, quando a escuridão ia tomar conta daquele lugar, quando o desespero ia tomar conta daqueles presos que estavam ali sendo condenados, eu tenho essa certeza, quando aquela porta estava se fechando, e eu sei que você consegue imaginar comigo, quando a porta ela vai se fechando, a luz ela vai diminuindo, não é verdade? Você já viu isso no seu quarto acontecer? A luz ela vai diminuindo, como se as trevas tivessem tomado conta. Querido, eu tenho uma certeza, quando a porta daquele bunker foi fechada, uma luz iluminou aquele lugar, e sabe que luz era aquela? A luz da intercessão de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora nos diz em Fátima, o meu imaculado coração, no fim, triunfará. Triunfará. Da mesma maneira como aquela porta foi fechada, a esperança tomou conta daqueles corações. Porque a história nos conta que São Maximiliano Maria Kolbe, depois de 14 dias naquele bunker, ele foi o único prisioneiro que sobreviveu. Quando eles abriram a porta daquele bunker, todos os outros prisioneiros haviam morrido, menos Maximiliano Maria Kolbe. Menos ele. E aí viram que não dava para matar o homem desse jeito. E a história nos conta que ele confessou todos os outros presos para que eles pudessem morrer. Viram que não dava para matar o homem de fome, foram injetar uma injeção letal nele, um veneno nas suas veias. E ele estava assim jogado no chão, enquanto o guarda injetava o veneno nas suas veias, ele levantou a outra mão. E aí o guarda olhou para ele e falou assim, o que você está fazendo, você está louco? E ele disse, eu estou te absolvendo desse pecado, para que você não tenha que morrer com ele. Será que essa história vale uma salva de palmas, sim ou não? Essa é a força. Essa é a força de uma pessoa que é devota de Nossa Senhora. Essa é a força de uma pessoa que pede a intercessão de Nossa Senhora, que tem a presença de Deus na sua vida. Percebe o que Deus quer fazer na nossa vida? São Maximiliano Maria viveu os 2 martírios. Ele derramou o seu sangue morrendo naquele campo de concentração. E sabe qual foi o martírio branco? Foi ter que deixar o seu convento, deixar os seus irmãos, deixar os seus freis, para poder morrer no campo de concentração. Mas a história ela não termina triste. Olha que coisa muito linda que eu acho assim, ó, dessa história. Ele foi canonizado, ele se tornou um santo católico. Sabe quem estava presente no dia da canonização dele? Na primeira fila, assim, na primeira fila. Sabe quem estava presente? Os filhos daquele pai ao qual ele havia se colocado no lugar. Os filhos daquele pai, que voltaram a ver o seu pai. Voltaram, o sacrifício dele não foi em vão. Eu termino a minha pregação dizendo, filho, vale a pena se sacrificar por Deus. O nosso sacrifício não é em vão, porque o Imaculado Coração de Maria, no fim, triunfará. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé para fazer mais uma oração? Pode ser? Dá para a gente fazer mais uma oração ou não? Dá? Ótimo, perfeito. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. E vamos pedir essa graça. Vamos pedir essa graça a Deus de viver uma fé violenta, de viver uma fé de decisão, de conversão. Uma fé onde nós nos entregamos verdadeiramente, uma fé onde nós não nos arrastamos, uma fé onde nós não vivemos uma mentira, mas uma fé onde nós buscamos a Deus de todo o nosso coração.
onde nós queremos nos entregar a Ele, nos abandonar. Uma fé onde nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora para sermos santos, para nos sacrificar, para gerar vida para outras pessoas. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Senhor, por este grupo de oração, pelas palavras que o Senhor nos disse hoje, pela nossa fé que foi edificada, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós temos uma mãe que cuida de nós. Vamos cantar, pedindo essa graça a Deus. Retorna a tua paz.